O Fagner foi meu aluno já? É isso que apareceu. Lucas apareceu bem na frente da minha câmera aqui, não apareci, não reconheci. Eduardo Varela. Não me lembro também. Eduardo Gobetti, é isso? Também não lembro. Isso, eu não fui seu aluno ainda, Não, mas vou ser chato. não foi, né? Não, Vamos lá então. Vamos encarar. Já não fez processos ainda também. De repente fez não. em um. Não. Então. Vai ser de novo então. Tomara que seja de novo então. Guilherme Neri, Gabriel Melo, Irã Cardoso. Não, acho que não conheço também. Bom, se alguém foi meu aluno já, então mais ou menos sabe mais ou menos como a gente trabalha. O Fagner fez. Fagner, né? Fez processo de conformação comigo semestre passado, aí já encarou elementos. Então, vamos que vamos, né? Qualquer coisa vocês perguntam pro Fagner se a prova é difícil, se tem muita. A cadeira é muito trabalhosa, aí o Fagner responde. Tá? Eu vou só dar uma conferida, ver quantos que nós somos e quantos estão online. Porque eu vi que era pouca gente, mas deixa eu ver se esperamos um pouquinho mais ou não. Tem mais um aqui. Participantes. Cadê os participantes? Participantes. Somos em 28? Oh, porcaria. Bastante gente. Quando eu li não tinha tanta gente assim. Tá tudo aí? Show. Bom. Então, pessoal. Primeira coisa, eu quero só confirmar com vocês aí. Eu botei um quadro aqui atrás da minha mesa aqui. Eu só quero ver se tá espelhado ou não, que eu não conferi isso no Teams, tá? No Zoom eu vi que ficou certinho, mas no Teams não tinha conferido. Então só bota aí no chat aí se tá ok. Eu não quero abrir o microfone, também fica à vontade, tá? Tá certo. Então, show de bola. Eu... Com a aula online, os estudantes ficam com um pouco de receio de participar, tá? Eu até, às vezes, a gente troca tarefas aí por participação em aula, tá? Mas fiquem bem à vontade. Essa cadeira é uma cadeira bem interessante para quem já é projetista e ela é interessante para quem quer se tornar um projetista, tá? Embora exista uma diferença muito sutil, tá? Entre o projetista desenhista e o projetista calculista, certo? Então, eu quero ser projetista, tudo bem. Então, o que você vai fazer? Você vai aprender a mexer no software de desenho, seja ele qual for, né? Vai aprender sobre normas, critérios, tolerâncias, né? Que teu processo, que a tua empresa, enfim, o teu processo possui. Peraí que eu tô com uma dificuldade aqui. Lei. Agora sim. Você vai aprender sobre processos, normas, especificações, certo? E aí você vai fazer o projeto aí do que você imagina que está na sua cabeça, enfim, você quer externar para o mundo, tá? Porém, no nosso curso, a gente tem uma visão mais calculista, tá? Projetista calculista. Então, professor, eu trabalho com elevador. Beleza, né? Eu vou aprender a calcular. Não, não vai aprender a calcular o elevador. Você vai aprender algumas noções de dimensionamento, né? O que é um coeficiente de segurança, como dimensionar um parafuso, como dimensionar um rolamento, tá?
Então, por isso que são elementos de máquinas. A gente aprende eles de maneira isolada, separada, tá? Então, quem vai fazer a junção infelizmente, é você, certo? Tem engrenagens, tá? Essa cadeira, ela tá curta, a gente teria muito conteúdo para visualizar e a gente tem pouco tempo, tá? Mas a gente está lutando aí para ter um Elementos 2 aí, para poder ver a engrenagens de uma maneira mais aprofundada, para poder ver polias, freios, embreagens, né? Que são todos mecanismos aí já de máquinas um pouco mais avançadas, né? Até a própria soldagem, né? Embora vocês tenham uma cadeira de soldagem, mas tem toda uma parte de cálculo, de dimensionamento, de juntas soldadas, né? Que tem na literatura disponível, enfim, e a gente poderia dar uma estudada, né? Não é, infelizmente, como tem tempo, enfim, não vai conseguir ser especialista em tudo, né? Mas vai ter uma noção bem legal aí sobre esses critérios, tá? Ó, tem mais um aluno aqui entrando, o Dair. Né? Então eu mostro sempre essa imagenzinha, é imagem velha já, acho que vocês já viram ela ao longo do curso, né? Mas isso acontece o dia inteiro com quem trabalha em projetos, com quem, ainda mais com essa compra à distância, né? Cada vez as pessoas estão mais distantes, né? Então, entre o que o cliente explica e o que ele realmente quer, existe uma fronteira, um abismo muito grande, tá? Então, ali, ó, como o cliente explicou, certo? Como o líder de projeto entendeu, né? Beleza, aí o analista pensou, o que esse cara quer fazer, né? Para isso dar certo, eu vou ter que fazer assim, assim, assado, né? Então, aqui entraria o engenheiro, né? Para fazer isso aqui funcionar dessa maneira, eu teria que botar um apoio aqui e cortar a árvore, né? O programador, né? Como ele construiu, né? Como foi calculado, poderia pensar assim também. Como o consultor de negócios descreveu, como o projeto foi documentado, normal, né? Que outras funcionalidades foram instaladas, como o cliente foi cobrado, né? Então, parte de diversão, como foi mantido, nada, e o que ele realmente queria, tá? Então, às vezes a solução é simples, o projeto é simples, mas a burocracia acaba tornando o projeto oneroso, tá? E às vezes não é tão simples e você está no meio desse vulco-vulco todo, tá? Então a ideia do projetista calculista é determinar qual deve ser a resistência da corda no balanço, ou qual corda eu devo selecionar nesse balanço, ou qual a espessura da madeira que eu tenho que ter para o meu balanço, né? Enfim, determinar, né, o ponto de ancoragem do balanço, se é suficientemente forte ou não. Então é com esse viés aqui mais ou menos que a gente vai estudar, né, para ser um projetista barra calculista. Né? Então se você quer se tornar um projetista ou já é projetista, essa cadeira vai te ajudar só nesse quesito. Né? Se você ainda não é, então tem outras cadeiras, tem desenho, tem a normalização, tem que entender o produto que você está projetando. Né? Então, mais ou menos essa era a primeira conversa que eu queria ter com vocês. Tá? Vamos ver, estamos em quantas pessoas agora? 16, de 28, ainda falta um aí. Aqui. Tá? Então, nessa cadeira, é mais ou menos isso que a gente vai tentar estudar, vai traçar aí, né? Se tiver alguma dúvida, eu não vou, infelizmente, com esse formato, fica difícil para cada um se apresentar, embora eu não pensei em nada nisso, nesse quesito também. Mas de repente eu faço alguma atividade aí, de repente a aula que vem pra gente vocês apresentarem alguma coisinha e a gente ter essa noção, tá? Mas enfim, quem quiser falar, abre o microfone, né? Fala o nome aí e responde. A primeira coisa que eu quero pedir para vocês é qual que é o significado da palavra elemento, tá?
quiser microfone, quiser botar no chat ali também, eu vou ficar meio ligado. Então, qual é o significado da palavra elemento? Pode falar aí. Elemento é parte. Uma parte, né? Um elemento. Mas por que a gente não chama, então, parte de máquina? Também não estaria errado. Mas vamos lá. Vamos pensar numa máquina. Deixa eu ver o que eu tenho aqui à disposição. Aqui. Um retrovisor é uma parte do carro. O retrovisor é um elemento do carro? Sim. E se eu tirar o retrovisor do carro? Não pode rodar sem. Exatamente. Né? Então, elemento traz uma ideia mais unitária, né? Que ele em si só é um componente e faz parte, né? Um elemento, a junção de elementos faz algo maior, né? A gente escuta muito na engenharia elementos finitos, né? A gente pega um sólido e divide em pequenos elementos e cada um conversa entre si, né? Então existe essa iteração, né? Essa interação entre um elemento e outro elemento e que faz gerar a tua máquina. Por exemplo, uma engrenagem, dependendo do formato da engrenagem, dependendo do tamanho da engrenagem que você dimensionar, ela vai modificar as forças no eixo, né? Pode ter força axial, pode ter mais força no eixo. Então, dependendo do tipo de engrenagem que você selecionar, você vai ter que dimensionar o eixo. Ah, não vai ser mais engrenagem, vai ser polia. Então, o teu eixo vai ter que ser redimensionado. Né? Então, um elemento, ele tem essa interação com outro elemento. Tá? Máquina. Qual que é o significado de máquina? Fala bastante, né? Máquina. Qual máquina que eu consigo visualizar aqui da minha sala? Mas qual que seria o significado? Se alguém te pedisse assim, o que que é uma máquina? O que que tu responderia para o cidadão? Seria um conjunto de elementos que desempenham uma função, Quem, talvez? quem que tá falando? É o Gabriel. Aí, Gabriel. Tu trabalha com alguma coisa desse tipo, Gabriel? Eu trabalho com a parte de mecanismos na Marco Polo, voltado na engenharia de produto, voltado aos ônibus, então, do segmento aí intermunicipal, rodoviário, etc. E o teu mecanismo é uma máquina? Não, Por que que não é uma máquina? Porque é um mecanismo. porque é um mecanismo... porque ele por si só não desempenha uma... se bem que... Alguém concorda com o Gabriel aí? Eu discordo. Todo mecanismo é uma máquina. Não é uma máquina. Um alicate é uma máquina? Pois é uma ferramenta, mas Então, qual que é a diferença entre uma máquina e uma ferramenta? É Eduardo que está falando, né? sim, Então, qual que é a diferença entre uma máquina e uma ferramenta? não tem. É complicado, fica dúbio de descrever. Não, a gente está só conversando, não tem problema nenhum, né? Então, eu gosto de definir dessa maneira. Eu vi essa definição em algum lugar, não tenho base científica, não tenho referência, fonte dela, mas máquina é tudo aquilo que converte energia, tá? Mecanismos e ferramentas, elas fazem o direcionamento da energia. Né? Então, quando a gente trabalha com uma prensa converte energia hidráulica em energia mecânica, converte pressão e vazão em força e deslocamento. Agora, o que vai embaixo da prensa é uma ferramenta. Ela vai pegar aquela força e aquele deslocamento e vai direcionar para os pontos de interesse. Tá? Então, o Gabriel aí que trabalha com mecanismos lá na Marco Polo. Então, pensar um mecanismo, eu vou pensar agora, não sei exatamente como ele trabalha, né? Mas um mecanismo de porta, por exemplo. Né? Você tem um mecanismo de porta, você tem um cilindro pneumático acionando e um mecanismo que faz abrir a porta do ônibus. Né? Então, a máquina seria o cilindro pneumático. E dali para frente, você tem um mecanismo que faz o desempenho mecânico do componente. Tá? Então, quando a gente fala elementos de máquinas, a gente está falando exatamente isso, né? Um
um componente, um sistema, né, um sistema que transforma energia, certo? Seja elétrica para mecânica, seja hidráulica para mecânica, seja mecânica para hidráulica, tá? Enfim, converte energia e direciona essa energia, enfim, e todos os componentes que geram um papel fundamental no seu desempenho, né? Como eixos, como parafusos, como engrenagens, como rolamentos, a gente vai ver também molas. Tem mais alguma coisa? Não, acho que é isso aí. Molas, rolamentos. Molas é no capítulo 10, rolamentos no capítulo 11, parafusos no capítulo 8, eixos no capítulo 7, engrenagens no capítulo 13. E acho que é isso aí. E alguns capítulos a gente vai pular aí, tá? Capítulos do quê? Desse livro aqui, tá? Elementos e máquinas. A gente utiliza o Shigley, tá? Como bibliografia básica. Eu tenho ele em PDF, mas isso vocês encontram fácil na internet, tá? Ele é pesado para mim transmitir. Eu uma vez fiz por OneDrive, mas eu não lembro se eu tenho lá atualizado ou não, tá? Mas o que vocês encontram fácil na internet, versão em PDF, não é bem essa edição, tá? A edição que vocês vão encontrar, eu vou tentar abrir ela aqui rapidinho. Elementos de máquinas. Aí. Esse aqui. Deixa eu compartilhar, né? Se não compartilhar, vocês não conseguem visualizar. Tá? Esse aqui é o cara. Tá? É a 8ª edição. Tá? Eu tenho aqui comigo a 10ª edição. Tá? Mas a gente vai utilizar bastante essa 8ª aqui. Ela muda algumas coisinhas só. Tem bastante erros, tá, nessas edições, principalmente porque eles, como é um autor americano, ele utiliza muito unidade imperial. E aí foi convertido para SI, mas algumas coisas ainda estão enfim, na unidade imperial e tal. E isso, enfim, gera alguns erros aí no livro, tá? Tem algum outro livro, professor? Tem, tá? Tem o livro do Norton, que é muito bom, certo? Eu não tenho ele aqui disponível, mas é um livro bem completo também. Tem a parte de fadiga interessante, a parte de engrenagens dele é interessante também. Deixa eu achar onde é que tem os capítulos aqui, pensando e falando ao mesmo tempo, mas não tá rolando. Aqui. Tem o livro do Mott, tá? Que você tem disponível lá na biblioteca virtual, lá na minha biblioteca da instituição aí, tá? Da FTech. É MOTT. Também de elementos e máquinas, tá? Eu acho que eu tenho tudo no plano de ensino, mas eu não botei o plano de ensino na disciplina. Mas assim que eu colocar, fica lá disponível para vocês. Tem do Mott, tem o do Norton, esse do Shigley e tem um do Collins, tá? O do Collins, ele é bem didático, mas ele não é muito aprofundado, né? Ele é um pouco superficial demais. Então, para algumas coisas você vai faltar bibliografia. Então, assim, se você está se sentindo muito perdido ou quer um livro mais simples, tem esse livro do Collins, tá? Mas a partir do momento que você começa a querer aplicar qualquer coisa que está lá no livro do Collins, vai te faltar base teórica, tá? Eu gosto desse do Shigley porque ele é bem aplicável, ele é bem prático, tá? Ele é bem direto ao assunto, tá? Então aqui está mais ou menos o cronograma que a gente vai seguir o livro, tá? Então aqui a gente vai fazer uma introdução, aula de hoje, eu vou falar um pouquinho disso aqui, materiais se der tempo hoje, senão aula que vem. Aqui a gente vai perder um pouquinho mais de tempo falando de tensões, né? Porque é importante vocês entenderem isso aqui para no futuro a gente conseguir tratar de componentes mais complexos, tá?
Você tem uma noção de resistência a materiais, de tração, de torção, de flexão, mas quando começa a misturar tudo isso pode ficar um pouco confuso. Então eu vou perder um pouco de tempo nesse capítulo 3 aqui. Ó, o cara já achou o livro aí. Botou no chat aí, se vocês tiverem interesse aí. Obrigado aí pela ajuda. Deflexão e rigidez, a gente vai dar uma pincelada. É um capítulo bem denso, tá? A gente vai ver só alguns detalhezinhos dele. E vamos ver flambagem, tá? Aqui por aqui, ó. Membros de compressão. Certo? Flambagem. Que eu acho que uma questão de resistência muito importante para a gente ter essa noção, né? Entender, fazer alguns cálculozinhos aí de como ela funciona, tá? Então isso a gente vai gastar algumas aulas aí, umas 4 aulas nesses 4 capítulos. E aí a gente entra no conteúdo propriamente dito de elementos e máquinas, com falhas estáticas, capítulo 5, falhas dinâmicas, né? Por fadiga, capítulo 6. Tá, então aqui também a gente vai perder umas 3, talvez 4 aulas, certo? De novo, eu acho isso muito interessante, muito importante vocês entenderem, porque isso é que vocês vão conseguir aplicar depois lá no componente de vocês diretamente, tá? E aí depois que a gente viu toda essa parte teórica, a gente começa a ver a parte prática. Então, a aplicação dessas teorias em eixos, em parafusos, em molas, em rolamentos, né? Rolamentos e engrenagens, capítulo 13 e capítulo 14, tá? É isso que, historicamente, eu tenho conseguido dar de conteúdo aí, com uma base prática boa, né? A gente vai fazer bastante exercício junto aí, fazer bastante trabalhinho para vocês entenderem, tá? Então, até aqui eu consigo chegar. O que fica para trás? A parte de soldagem, tá? Porque vocês já tem uma cadeira de soldagem, não vou adentrar nesse assunto. Mancais de deslizamento, certo? Isso aqui é um pouco complexo demais para o pouco tempo que a gente tem, tá? Então eu pulo ele, tá? E engrenagens cônicas e sem fim, tá? E daqui para frente, ó, embreagens, aqui seria correias, tá? Produção de potência que a gente faz lá no capítulo 3, eu faço alguma coisinha desse aqui, tá? Mas não chego a entrar nesse capítulo. E aí termina o nosso semestre. Tá? Então é mais ou menos isso que a gente vê, mais ou menos essa é a nossa literatura base, tá? O livro ele é denso, tá? Vocês viram na minha mão, ele é pesado, ele tem bastante páginas, ele tem bastante conteúdo, ele tem bastante tabelas, é um livro bom aí para você ter, para quem é projetista, né? Ter como consulta. Se você tem ele digital, quebra um galho legal é para você, tá? Cadê aqui? E ele tem bastante exercícios também. Tem bastante exemplos resolvidos. Bastante exercícios aí também. Tá? Então, muitas coisas eu tiro daqui. Muitas tarefas são exercícios resolvidos aí são exercícios do Shigley mesmo. Né? Então, por isso que é interessante vocês terem um livro. Tá? Bom. Onde é que eu estava? Falei um pouquinho, deixa eu compartilhar aqui. Falando sobre máquina, ferramenta, certo? Bom, projeto de engenharia mecânica. Eu falei um pouquinho sobre sistema, né? Ou componente, ele vai projetar um sistema. Tá? Sistema é uma palavra muito ampla, muito abrangente, tá? Que foi desenvolvido lá para a biologia. Tá? Uma palavra, uma forma de pensar que surgiu na biologia. Por que na biologia? Porque a biologia é o estudo da vida, e a vida por si só ela é muito complexa. E não cabe a nós cientistas, digo nós, né, incluindo vocês já também, que estamos desenvolvendo esse pensamento crítico, não cabe a nós entender exatamente como tudo funciona, né?
Então, por exemplo, eu vou estudar, lá na biologia, eu vou estudar o sistema digestivo. Então, é difícil você entender exatamente como o estômago funciona, exatamente como o intestino funciona, né? Ou seja, o que tem dentro da caixa preta. O que a gente faz é monitora as entradas, monitora as saídas, né? Isso tudo obedece a leis da natureza. E aí aqui está nosso componente. Tá? Por exemplo, aqui você tem um mancal de deslizamento, certo? Esse aqui seria o nosso projeto, esse seria o nosso sistema. Se vocês não conhecem como esse mancal funciona, você tem um eixo girante, tá aqui, ó, aplicado alguma carga de peso aqui, qualquer carregamento, e esse eixo girante, ele provoca um escoamento laminar nesta camada rosa aqui, ó, de fluido, tá? Então, esse uzinho aqui seria o deslocamento do fluido ali no teu mancado de deslizamento. Fluido, então você tem força, você tem viscosidade do fluido, né? E isso tudo tem que ficar muito em equilíbrio para esse eixo não atritar aí com a parte inferior do teu mancal. Aí você vai ter uma redução de vida útil muito significativa, tá? Bom, que mais? Isso, então tem carregamento, tem viscosidade e tem temperatura, tá? Então aqui, ó. Então isso, eu estudei lá mecânica dos fluidos, então eu consigo resolver esse problema. Mas existe o problema de temperatura. Então eu tenho mecânica dos fluidos com temperatura. Tudo bem, dá para resolver. Mas eu tenho uma força, né? Aí eu tenho um selo, né? Aqui como é que é o nome do bushing? É uma gacheta, né? Que faz a vedação, tá? Então, aqui estão nossas entradas, materiais, parâmetros, critérios e premissas, né? As leis da natureza, fluidos térmicos, resistência, fricção e rigidez. Aqui está o nosso sistema, que é o mancal do deslizamento. E a saída do teu projeto são os desenhos, especificações, manufatura, custo, ou seja, o teu produto. Para você conseguir especificar, desenhar, produzir, você precisa não só de conhecer um compartimento da ciência, né? Você tem que estudar a interação que todas essas leis da natureza oferecem, né? Então, problemas reais resistem à compartimentalização, né? Resistem à compartimentalização. Quando está estudando um sistema, uma coisa influencia na outra coisa, tá? E aí a gente chega na ideia do projeto. O que é o projeto? O projeto é você fazer isso aqui sair do papel, né? Isso aí sair do papel. Então você tem a identificação da necessidade, a definição do problema, a capacidade de síntese, é resolver esse problema com algum componente ou alguma máquina, tá? Eu fico encantado, não canso de me encantar com a agricultura, né? Porque quem desenvolve máquinas para agricultura tem que ter esse conceito de síntese muito claro, né? Porque, por exemplo, quando você vai, sei lá, colher uva, né? Você vai colher uva ou olha alguém colhendo uva, ela tem um mecanismo de fazer essa colheita. Agora, como que eu poderia fazer uma máquina, fazer um equipamento que faz essa colheita? E às vezes o equipamento é diferente da maneira que se faz hoje, né? Uma colheitadeira é diferente de um método artesanal, vamos dizer assim. Então essa capacidade de síntese ela é muito importante ali na parte da invenção, né? Na sacada do negócio, tá? Então às vezes aqui o engenheiro sofre muito para chegar nesse quesito aqui. Às vezes um cara que tem uma segunda série bem feita consegue resolver mais fácil que um engenheiro, né?
Aí daqui para cá, eu acho que fica mais fácil para o engenheiro, porque ele se torna mais lógico esse caminho, né? Análise e otimização, ou seja, qual é o menor diâmetro que resiste, qual é o menor espessura de parede que resiste, né? Qual é o rolamento mais adequado, né? Por que eu digo já o menor? Já por questão de custo, né? Hoje em dia, o custo é muito forte, essa busca por custo em qualquer projeto, né? Então, eu vou fazer uma máquina, beleza, você faz a máquina. Tá, mas ela ficou cara, né? O cliente não vai pagar essa diferença, então você tem que ir otimizando e reduzindo custos. Então, isso dá bastante trabalho. Todos os cálculos, né, para ver se isso tudo vai funcionar ou não. A apresentação, né, existe uma validação desse projeto, enfim. Tá? Uma validação para esse projeto, enfim. Isso aqui eu nem apresentava até oculto aqui, ó. Tá? Mas, se você trabalha na área de projeto, saiba que existem ferramentas, tá? Como a gente, sei lá, como a gente tem uma ferramenta de desenho 3D, a gente tem uma ferramenta para uma tomada de decisão. Existem ferramentas para gerenciamento de riscos, ferramentas para gerenciamento de tempo, né? Métricas e qualidade. Tudo isso são coisas que o projetista pode botar embaixo do braço e ajudar ele a justificar, a resolver o seu problema. Tá? Um produto deve ser funcional, seguro, confiável, competitivo, usável, manufaturável e vendível. Tá? Então, isso já é falado lá na cadeira de produtos de vocês, né? Não adianta nada ser funcional se não for seguro. Tá? A gente tem as NRs ali, a NR12, pegando muito forte na área de máquinas. Então, assim, o Zé lá teve uma baita ideia para uma máquina. Aí fala para o engenheiro. O engenheiro não vai conseguir fazer aquela máquina daquela maneira, né? Porque ela não apresenta a segurança necessária para a operação, né? E muitas vezes isso pode invalidar o teu projeto. Tá? Confiável no sentido de que a hora que você ligar ele vai funcionar, não vai quebrar. Competitivo, né? Financeiramente. Usável, certo? Hoje em dia a ergonomia é muito forte, qualquer coisa que você adquire e utiliza, né? Então, às vezes a diferença entre você vender um carro A ou o carro B está na hora que o cara sentar no carro e sentir o conforto do veículo, né? Isso se torna um produto usável, a facilidade que ele tem de utilizar esse produto, né? Então, o uso de luzes, o uso de sensores, hoje em dia é com muito a inteligência artificial, a 4.0, se fala muito, né? Então, mostra o computador girando, né? A peça, então isso deixa a tua máquina mais utilizável, mais amigável, tá? Manufaturável, facilidade de manufatura, né? Facilidade e possibilidade de manufatura, certo? Então, isso é uma coisa que quando a gente começa a projetar, a gente pensa no produto e desenha, né? Antigamente, ou até quem é mais da velha escola, eles têm um processo um pouco diferente, né? Eles já desenham a peça como ela vai sendo fabricada. E isso, às vezes, reduz significativamente o custo. Tá? Reduz significativamente o custo do teu produto. E vendível, né? Apresentar aí características boas para vendas. Tá? Bom. Então, o engenheiro... Deixa eu dar uma apresentação aqui. Deixa eu ver se vai ficar para vocês. Acho que vai. Então, o engenheiro, o projetista, né, o engenheiro de projetos, tem que satisfazer as necessidades de gerentes, clientes e fábrica. Tá? Acho que isso é bem claro aí. É autoexplicativo. E para isso, para fazer isso, a gente precisa adquirir algumas competências, né? Treinar algumas competências. Isso eu vi uma palestra de um gerente,
que eu achei muito, quando eu estava na semana acadêmica do curso de engenharia, tá? E me marcou muito, porque em nenhum outro momento do curso haviam me falado isso, tá? Claro, fora do curso você escuta, mas quando você está dentro da academia, isso é um pouco, enfim, né? Eu fiz com professores que eram professores, não era quem botava a mão na massa, né? Eram professores mais teóricos, professores muito bons, uma didática muito boa, mas quem está lá com a pele em jogo sabe que você pode ser o cara que sabe tudo de engenharia, o cara que sabe tudo de desenho, não erra uma medida, né? Pode ser o cara que tem um conhecimento técnico daquele produto, daquele componente, o mais especialista do mundo, tá? E infelizmente isso não vai te trazer sucesso, tá? Só essas habilidades, só essas competências, hard skills, hard, né, de duras, skills são técnicas, né? Então só essas técnicas duras, elas não vão te trazer sucesso sozinho. Por quê? Porque quem te contrata é uma pessoa. Quem vai te ajudar a executar o teu projeto, né, são pessoas. Quem vai comprar o teu projeto são pessoas, né? Então, você precisa ter um leque de habilidades chamadas de leves, né? Softs, macias, soft skills. E o que são essas soft skills? Comunicação, relacionamento interpessoal, tá? Inter, porque é você com você mesmo e você com outras pessoas. Você tem que ter um gerenciamento de tempo bem apurado, porque cada vez os prazos são mais apertados e cada vez a burocracia é mais extensa e você tem menos tempo de fazer o que você normalmente faria, né? Habilidade de tomada de decisões, tá? Eu, como engenheiro, o pessoal sempre vai pedir a tua opinião. Você como engenheiro, o que você acha disso? E às vezes você tem que tomar uma decisão rápida, né, e que pode envolver muito dinheiro, muitas pessoas, enfim. Então isso pode trazer um pouco de pânico, né, se você não está preparado para isso. Então, há algumas habilidades aí de tomar decisão. Gerenciamento de problemas e marketing pessoal. Tá? Você já deve escutar que são contratados engenheiros para diversas áreas, né? Por que são contratados engenheiros? Por causa dessa soft skill aqui, ó, gerenciamento de problemas, né? Vocês passou a faculdade inteira resolvendo problemas, né? Quando o professor lá de termodinâmica diz um cilindro hermeticamente fechado sofre um aquecimento, você já começa a imaginar hermeticamente fechado, então não tem troca de material de matéria com meio externo, não tem troca de calor, né? Você começa a transformar essa informação em dados técnicos, né? Então isso é um diferencial que o engenheiro tem, tá? Então, se você eu sei, eu consigo entender, eu consigo calcular tudo certinho, mas tem dificuldade com pessoas, beleza. Desenvolve isso aqui, tá? Porque só com isso aqui você não vai ter, infelizmente, não vai ter sucesso aí na sua vida profissional. Quando você contrata, ou quando você é contratado, né? O pessoal olha teu currículo, eles te contratam pelas tuas hard skills. Então, se você é sem hard skill, você não consegue ser contratado. Tá? É muito difícil. E sem soft skills, você pode ser demitido, né? Então, o cara é fera na engenharia, mas não consegue trabalhar com ninguém. Então, esse cara, infelizmente, ele não cabe em quadros de empresas, tá? Então, desenvolva suas hard skills, é o que vocês estão fazendo, né, na engenharia, mas levem junto as soft skills aí para a vida de vocês. Tá? Responsabilidade, não. O que o engenheiro de projetos tem que ter?
para atender tudo isso, né? É sugerido, no Shigler também é sugerido um diário de projetos, né? Um registro que você tenha de dados e eventos, né? De forma cronológica, tá? Por que isso? Porque nas questões de responsabilidade de patentes, isso pode salvar a tua pele, né? Ah, era assim, foi mudado tal época, eu não estava mais no projeto, ou não fiz parte dessa decisão, tá? Ou foi feito assim por causa disso, depois foi mudado aquilo e não foi revisto isso. Então, esse diário de projetos é interessante para você como projetista, né? E o questionamento da razão de algumas de suas decisões, né? Então, por que foi feito assim, não foi feito assado? Então, se você tem um diário, isso ajuda você a argumentar esses quesitos, tá? Habilidade de comunicação e apresentação, vender o peixe, né? E promover a equipe e o indivíduo que estão aí junto com você nesse projeto, né? Metódico, que faz uso de métodos, né? E uma abordagem sistêmica, tá? Eu vejo muita gente, empresas também, eles devem me perguntar, tu é engenheiro? Tô 10 anos de engenharia já e tal. Porque eu tô pensando em ser engenheiro, tal, e tá, legal, tal. Mas às vezes o simples a pessoa não consegue enxergar, né? Ou age como um funcionário. E a partir do momento que você começa a entrar nessa área de engenharia, você tem que mudar a sua cabeça e começar a pensar mais como um empreendedor, né? Então, por que isso aqui tem que ser dessa maneira? Ou como eu poderia fazer isso render mais? Né? Não só baixar a cabeça e fazer o meu trabalho, né? Então, isso se chama uma abordagem sistêmica. Quando você vai desenvolver um projeto, né, você pode pensar só no projeto, certo? Mas você tem fábrica, você tem marketing, você tem N outros departamentos da empresa que podem contribuir, facilitar a venda, facilitar que teu projeto saia do papel, tá? E normalmente é isso que o engenheiro faz, que ele gosta, né? O prazer do engenheiro é ver o projeto sair do papel. Coisa frustrada, um cara que desenha e não consegue tirar do papel, né? Então, para tirar do papel, você tem que ter essa abordagem sistêmica, é ver a empresa como um sistema, como um todo, né? Como o meu produto pode, né? O que eu vou ter que fazer para o meu produto sair do papel, certo? Então, solução do problema. Isso aqui também é interessante, está no Shigler também, porque normalmente a gente fala em redução de custo, embora isso já em empresas grandes já está bem mastigado, tá? Em empresas pequenas talvez há essa brecha para você reduzir custo, mas a primeira sacada de reduzir custo é essa primeira linha aqui, ó, tamanhos padrão de mercado, tá? Tamanhos padrão de mercado. Por exemplo, quanto que não custaria eu desenvolver um parafuso 9 milímetros? Né? É caro. Tá. Mas preciso que seja 9 porque eu fiz o cálculo e dá exatamente 9. Olha, é caro, né? Será que a gente não pode usar um 10? Um 9,5, se você quer usar um número mais aproximado, use 9,5 em polegada? Talvez seja uma solução, né? Mas enfim, esses tamanhos padrões de mercado normalmente reduzem custos, tá? Reduzem custos. Eu, como dou processos de conformação também, a gente fala bastante em dobra, e teve um perfil U, numa empresa que eu trabalhava, que o pessoal dava, como é que a gente pode reduzir o custo desse perfil U? Aí eu fui atrás de ver, o perfil era cortado em guilhotina, dobrado em dobradeira, né? E estava pronto o perfil. Era um perfil de 1,100 m, se não estou enganado, né? 1.100 de comprimento, alguma coisa assim. E aí a gente começou a olhar, só que esse processo era todo terceirizado, né? A empresa não tinha maquinário interno, uma empresa pequena não tinha maquinário interno para fazer esse produto. Então o que a gente fez? A gente pegou, olhou para o mercado, né, e encontrou aí perfis U perfilados, né, dobrados em perfiladeiras, em 6 metros de comprimento. Tá? E aí a gente conseguiu reduzir significativamente o custo, tá, desse produto.
Só ao invés de comprar chapa, cortar e dobrar, comprava ele cortado, ele dobrado e cortava. Esse corte ficou interno. Só que teve que ter uma alteraçãozinha em algumas dimensões por questão de absorver o tamanho padrão do mercado. Né? Então esse é um exemplo, enfim. Existem N outros, né? Rolamentos, pinos, sei lá, e por aí vai. Até eixos também, né? A gente pode trabalhar com tamanhos padrão. Então, primeira dica de redução de custo, né? Escolher no teu projeto tamanhos padrão do mercado. Quanto mais de prateleira, melhor. Materiais padrão do mercado. Quanto mais de prateleira, melhor. Isso vai reduzir o custo, vai reduzir o tempo do teu projeto sair do papel, tá? E por aí vai. Teve um colega aí que estava fazendo um TCC de uma peça em alumínio e eu pedi para precisa sem e estava quebrando a peça porque o alumínio tinha baixa resistência e no projeto o pessoal indicava um alumínio 70, 71, que é alumínio aeronáutico com cobre e tal, o custo é um pouco elevado. E a primeira pergunta foi, mas precisa ser de alumínio? Não existe um material de mercado, né, um aço, alguma coisa? O peso, pelo que eu vi na aplicação da máquina, não teria... mas é porque é mais leve, mas não teria problema em ser pesada, né? Era uma máquina robusta, né? Se é uma coisa que vai te gastar mais combustível, sei lá... não consegui ainda até hoje entender por que era de alumínio. Então, por quê? O pessoal talvez projetou sem padronização, sei lá. Tá. Tolerâncias e custo, isso é interessante. Segunda dica de economia. Olha, isso aqui em aula, o que eu faço? Eu peço para o aluno rasgar o papel, rasgar ao meio, tá? E aí, dependendo de como ele rasgar, a gente pode ir para dois caminhos. Ou pedir para alguém fazer mais rápido, ou pedir para alguém fazer com maior precisão. Tá. Uma medida mais precisa. E nesse ato de rasgar o papel, você consegue visualizar o seguinte: quanto maior a precisão que você deseja, mais tempo demora para você dividir o papel ao meio. Tá. Time is money, né? Tempo é dinheiro. Quanto mais tempo você demora para dividir o papel no meio, mais caro fica o teu processo. Tá? Então, olha, quanto mais refinada a tua precisão, maior o teu custo. Tá? Então, é comum projetistas aí aquele marinheiro de primeira viagem, né? Desenha uma peça e bota lá a tolerância mais ou menos 0,5. Que bonita tolerância, né? Mas às vezes o teu processo não consegue atender essa tolerância e teu produto não precisa dessa tolerância, né? Então, isso de você refinar a tolerância, você está aumentando o custo do teu produto, né? Aumentando o custo do teu produto. Então, manter as tolerâncias abertas reduz o custo. Só que manter as tolerâncias abertas nem sempre é possível, porque chega um ponto que tua máquina não funcionaria, né? Se não tivesse aquela tolerância, aquela montagem, aquela precisão. Tá? Então, encontrar o ponto ideal aqui é difícil, mas essa que é a função do engenheiro, né? Entre a tolerância e o custo. Tá? E outro cálculo que eu gosto de fazer, eu não ensino aqui para fazer, mas é bem interessante aprender a fazer esse break-even point. É o ponto de equilíbrio. Tá? A partir de qual ponto vale a pena investir numa máquina automatizada, por exemplo? Né? Então, existe um volume de produção, né? Então, aqui você tem a máquina manual e a máquina automatizada. Existe um volume de produção tal que faz pagar o investimento. Tá? Faz pagar o investimento. E conhecer esse ponto de equilíbrio, ele é interessante tanto para o negócio quanto para o projeto. Tá? Aprimoramento e aprendizagem contínua, não precisa falar. Moral e ética, né? Então, também muito presentes aí no trabalho do engenheiro. Por exemplo,
eu fui contratado para desenvolver uma máquina e essa máquina causou a demissão de 3 funcionários. Tá. O que vocês acham que eu fiz foi ético? O que vocês acham? Vou baixar aqui para ver a câmera. Ali. Tem alguém aí ainda? Só eu falei? Mas por que não foi, professor? Pode falar, Oder. Professor? É quem falando, não? Eduardo. Pode falar, Eduardo. É claro que é, se eu fui contratado para fazer aquele projeto, eu tenho que cumprir o projeto. E, por alguma eventualidade, não se qualificaram por um novo equipamento ou outra coisa, eu não sou responsável por isso. Isso aí. Tem mais alguém que concorda com o Eduardo ou discorda do Eduardo? Eu me recordo, é um caso interessante, professor. Em 1998, eu estava iniciando a minha vida profissional, e daí estava surgindo as colheitas com as colheitadeiras de cana. E daí o barro era que todo mundo que ia ter milhões de desemprego, porque uma máquina substituía não sei quantas pessoas. Só que, claro, aquelas pessoas ganhavam pouco, tinham que trabalhar no queimado, era risco de cobra toda hora, isso aí reduziu tudo, diminuiu a insalubridade dos profissionais de cana enormemente. Claro, teve esse desemprego, mas sempre tem um desvio, uma funcionalidade, a gente sempre encontra um caminho para fazer alguma outra coisa. Talvez a gente não se preparou para aquele momento, a gente está estagnado, mas a gente sempre encontra alguma outra coisa para fazer. Correto? Ninguém quer mais conversar com o Eduardo, hein? Eu tenho a minha opinião também, mas queria escutar de vocês. Eu acho que é o futuro agora, né, da indústria, porque as pessoas vão ter que parar de fazer a mão de obra manufaturada, né, à mão, e vão ter que aprender a manutencionar as máquinas, controlar as máquinas. Querendo ou não, isso vai entrar agora no mercado. Quem que tá falando aí? Gustavo. Trabalha com o que, Gustavo? Eu trabalho na Mercosul, motores elétricos. Motores elétricos, legal. Motor elétrico é um baita exemplo, né? Eu fiz um cálculo uma vez, na verdade eu peguei num artigo e olhei e acompanhei e realmente que o quanto de energia que uma pessoa conseguia gerar por dia e a eficiência de um trabalho braçal, né? Se fosse uma pessoa girar um eixo. E aí qualquer motor elétrico dava uma eficiência muito maior do que qualquer pessoa, né? Então, a área de motor elétrico, ela é fundamental aí, tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, né? Fundamental aí para qualquer automação. Tem mais alguém online, hein? O Eduardo falou bastante, você trabalha com o que, Eduardo? Atualmente eu trabalho fazendo usinagem, terceirizando usinagem. Desenhos de cliente, hein? Sim. E bastante, assim, manutenção, peça para manutenção. Sim. Show de bola. Nunca quis tirar um projeto teu do papel? Sempre queremos, até tem uns clientes incomodando, até que querem que faça os projetos, mas eu tô fugindo um pouco porque tem umas coisas assim que é meio de, tem minha responsabilidade isso ali. Eu tô fugindo. Essa questão. Porque o problema é que o cliente, sempre que ele vem procurar o Eduardo lá porque ele quer que o Eduardo faça mais barato. Ele não quer que faça do jeito que tem que ser. Essa questão de custo é complicada e de responsabilidade também, né? Porque até isso que eu ia falar agora também. Bom, só para terminar, fechar um assunto, começar outro. Se alguém quiser falar, também fica à vontade, tá, pessoal? Então, o que você pode questionar é a moral da pessoa, né? Pô, esse cara desenvolveu uma arma que mata milhões, né? Isso não é moral. Tá? Isso é imoral. Mas, eticamente,
é isso que o Eduardo falou, ele é pago para fazer isso, esse é o trabalho dele, ele vai desenvolver de forma mais honesta possível o trabalho dele, em alto padrão profissional, né? E eu acho que isso não, a questão ética você não pode, é difícil de questionar, né? Você pode questionar a moral, o cara é isso, aquilo, mas eticamente ele pode ser muito muito competente, tá? É mais ou menos essa, não sei se deu para entender qual que é. Por que eu levantei esse assunto aqui? E junto com isso, existe a questão de responsabilidade civil, tá? Que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza, obrigando o fornecedor, em qualquer hipótese, a dar informações necessárias e adequadas a seu respeito. Tá? Então, em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações que se referem a este artigo através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto, ou seja, manuais. Tá? Então, seja o que for que a gente for projetar, desenvolver, é sempre importante você revisar um manual, tá? Revisar um manual, porque ele que vai delimitar até onde o teu produto, a tua responsabilidade vai ou não vai, né? E aí a gente entra em outro assunto que é o recall, né? Todo mundo já ouviu falar na televisão que teve recall do carro tal, recall disso, recall daquilo. O que é o recall? É quando o seu produto acarreta alto risco à saúde ou à segurança do usuário, né? E aí você tem um tempo, enfim, legal para, sem ter multa, né? Para chamar de volta os produtos para a fábrica e trocar os componentes necessários, fazer os ajustes necessários. Tá? Depois disso, a multa pega, né? E a gente observa, eu sei que está um pouco desatualizado, né? 2015, aí, a gente está em 2020 já. Isso aqui foi quando eu fiz um artigo falando de responsabilidade em engenharia, e eu usei esse dado e joguei aqui e nunca mais atualizei. Que são aumentados, a gente observa um aumento exponencial no número de recalls, tá? Eu queria ver com os dados mais atuais aí também se esse número continua aumentando, mas eu acho que sim. Talvez esse ano agora com a pandemia e com alguma crise, talvez reduza, tá? Mas o porquê que vocês acham que aumenta significativamente o número de recalls? Porque, ó, hoje em dia a gente tem simulação computacional, tá? Cada dia mais presente. Simulação, ensaios, em testes, né? Cada vez mais presente. Por que aumenta o número? Não deveria de reduzir o número de recall, pessoal? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês aí, depois a gente faz um intervalinho. Tem algum motivo desse número só aumentar? O produto, muitas vezes, ele tem que sair, né? Nem sempre ali o pessoal consegue testar 100% e fazer diversos tipos de teste. Pode ser que esse seja um dos motivos, né? Esse aqui é o Guilherme? Isso. Guilherme é tudo da Marco Polo, né? Não. Não. Eu trabalho na IBR Redutores. Eu trabalho com projetos também ou não? Não, eu trabalho na área de venda de dimensionamento. Não. O cara entende, né? Cada vez o nosso prazo é mais apertado, né? O tempo entre você desenvolver e vender é cada vez menor, tá? Cada vez menor. Então isso acaba reduzindo o tempo de testes, ou os testes viram mais virtuais e menos reais. Lembra aquilo que eu falei no início? Problemas reais resistem à compartimentalização. Então, quando a gente avalia partes separadas, né? Quando a gente calcula partes separadas. Mas quando a gente joga isso na vida real, uma parte interfere com a outra e isso pode e dá bastante problema. Tá?
E daí após estar no mercado aí, daí o pessoal vem com a reclamação, daí faz novo teste e aí consegue ter um número mais assertivo, né? Isso a gente observa também, é uma engenharia colaborativa, né? Não é mais a empresa dispõe no mercado e, enfim, esse aqui é meu produto, deu, usa e vai embora. Não. Ela é projetada junto com o cliente. Então, o cliente aplica, dá o feedback, é alterado o projeto. Eu acho que isso é uma tendência também que se observa na engenharia. Não sei se eu estou falando besteira ou se tu acha que se enquadra com isso que nós estamos falando, Guilherme. Sim, eu acho que é isso aí mesmo. Eu acredito que é dessa forma. Eu vi que o Fagner botou aí, acho que as tolerâncias são menores. Então, menores tu diz mais apertadas ou mais grosseiras? Porque justamente hoje em dia a gente tem CNC, tem eixo, máquina de 5 eixos, tem, enfim, N meios de produção, né? E cada vez mais precisos. Então, não sei se isso entraria ou não, né? Cada vez a gente consegue produzir com mais precisão, então, sei lá. Eu vejo assim também que trabalhar mais no limite, né? Então, antes você tinha um carro, você botava um coeficiente de segurança 5 e corta o braço. Hoje em dia, você trabalha com coeficiente de segurança 1.2, né? Coeficiente de segurança que era utilizado em aviões antigamente, né? Então, hoje em dia, entre o teu dimensionamento e a tua aplicação, você tem pouca margem. E aí, qualquer sobrecarga, você acaba levando à ruptura, tá? Então, isso é opinião minha também. Certo? Bom. Cadê aqui? Aqui não. Achei que tinha separado. De repente está até escrito aqui. O que eu queria só falar, isso que o Eduardo falou de responsabilidade, né? É justamente isso, né? O engenheiro responde civilmente pelo projeto. Então, se você projetou um produto pendurado no veículo, tá? E esse produto cair e matar alguém, é como se você tivesse pegado uma arma e matado essa pessoa, tá? Então, no ponto de vista legal, é a mesma ação, tá? É o crime sem intenção de dolo, né? Sem intenção de matar, mas você cometeu o crime, tá? Então, o engenheiro responde civilmente por esse ato, tá? E aí, enfim, vai para a questão jurídica de ele provar que o projeto estava certo, foi executado errado, ou que, enfim, o projeto realmente tinha um erro, se foi feito conforme as normas ou não, quem que assinou, por que assinou, né? O que faltou ali para atender. Então, isso é um risco de ser engenheiro, tá? Em contrapartida, o que a gente pode fazer para se precaver são as ferramentas de qualidade, tá? Que é muito utilizada no meio automotivo, mas talvez em alguns outros departamentos não é tão difundida assim, né? A parte de FEMEAS é uma ferramenta muito interessante para quem não é da automotiva pesquisar, e quem é da automotiva pesquisar para entender um pouco melhor como é que ele funciona, né? Análise de efeitos e modos de falha e FEMEA, tá? E o plano de validação do produto, que são os testes, como a gente vai aprovar esse produto, né? Isso que a gente falou ali do número de recalls, né? Esse plano de validação às vezes é feito mais teórico e menos prático para reduzir o tempo. Isso pode aumentar ali o número de recalls, né? De falhas do produto pronto, tá? Esse projeto para fadiga, eu queria falar, mas eu queria mais tempo. Mas bom que é 8h10, ainda tem um tempinho. Eu acho que a gente faz um intervalo aí 8h30 até umas 9 horas, tá? Aí dá um tempo para vocês respirarem aí um pouquinho, fazendo lanche.
Eu também tomar um vinho aí para ficar mais animado para a segunda etapa da aula. Enfim, já estou com o copo sujo aqui, mas tá? Esse é de suco de uva, tá? Só vinha só para descontrair. Projeto para fadiga, tá? Então isso é interessante a gente pensar que quando a gente calcula, tá? A gente daqui na frente eu vou falar de coeficiente de segurança, tá? Mas quando a gente pensa em desenvolver o produto, a gente já pensa dessa maneira, né? Para ele ter uma vida segura, ou seja, ele vai, esse eletrodoméstico vai trabalhar por 3 anos, depois de 3 anos a gente vai descartar esse cara, né? Esse equipamento vai trabalhar durante 3 anos, depois de 3 anos a gente vai descartar esse cara, ou fazer uma revisão, tá? Então isso você estima uma vida, né, um prazo, e diz, ó, dentro dessa vida você vai estar trabalhando de forma segura, tá? Isso é um pouco caro, porque você pode descartar componentes bons que resistiriam uma longa vida ainda, certo? Resistirão uma longa vida. Projeto para tolerância ao dano, tá? Isso é utilizado muito em aviões, por exemplo. Você mede quanto que você tem de trinca e você tem um valor de trinca de segurança, né? Então, se essa trinca até 5 centímetros de trinca, não tem problema, o teu produto vai resistir. Quando essa trinca começar a passar de 5 centímetros, você tem... é melhor tirar esse produto do mercado, né? Então, isso acontece bastante na aviação. Claro que 5 centímetros é um valor meio exagerado, né? Mas só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Então, aí você projeta o teu componente para resistir a tanto de dano, tanto de trinca, tanto de até ele resistir, tá? E projeto de falha segura, mesmo que esse componente falhar, mesmo que ele trincar, ele não vai causar uma falha abrupta, tá? Não vai causar uma falha abrupta. Eu tinha um outro balão aqui e perdi, vou ter que ir lá encher um para mostrar para vocês. Vamos para o intervalo? Pode ser? Tem 10 minutos ainda. Quem nunca fez a brincadeira de aniversário, você enche uma bexiga, um balão, e com palito de dentro você estoura o balão, né? E você diz, como é que faz para esvaziar um balão sem ele estourar? Aí você enche o balão, e aí você vai ou ali junto ao nó, ou bem na face oposta, você tem uma região mais opaca, né, do balão. Que na real, o que é essa região mais opaca? É porque você tem uma espessura de borracha maior, tá? Uma espessura de borracha maior significa que você tem uma tensão menor. E é isso mais ou menos que a gente dimensiona para vasos de pressão, por exemplo, né? Que quando você dimensiona o vaso de pressão, você não quer que ele rompa com uma bexiga. Então você abaixa o nível de tensões, para que se ele romper, ele faça como você fura lá junto, onde a espessura é maior, né? Você vai furar, o balão não vai estourar, ele vai perder o ar, né? E até ele esvaziar. Por que disso, pessoal? Onde a espessura é menor, você tem uma tensão maior. Quando você aplica o furo, certo? Quando você aplica o furo, você aplica uma concentração de tensões. Então, você tem uma concentração de tensões numa parede que já está sob uma tensão significativa. Então, essa tensão ela é tão grande que ela provoca a ruptura repentina, né, do teu produto, tá? E já quando você fura o balão lá, onde a espessura é maior, você tem concentração de tensão, mas você tem margem, né? Você tem um estado de tensões menos crítico. Então, mesmo com o furo, essas tensões não vai levar à falha repentina, abrupta do teu componente.
Tá? Então, isso a gente pode, na hora do projeto, escolher. Tá? Bom, então essas aqui são as ferramentas, e outra ferramenta que a gente conhece é o fator de segurança. Tá? Então, fator de cagaço. Eu não gosto muito de usar esse nome. Tá? Primeiro porque, sem alusão ao ato, né, excremental envolvido quando falha algum componente, o fator de segurança ele abrange muitos detalhes, tá? Muitos detalhes. Isso para qualquer componente que você olhar a norma de dimensionamento, por exemplo, chavetas. A gente vai lá no capítulo 7 dimensionar chavetas de eixos, tá? E existe uma norma DIN específica para dimensionar chavetas de eixos. Tá? O que a gente vai fazer não é muito diferente da DIN, com exceção de, lá na DIN, você tem uns 6 fatores. Tá? Então, tem um fator de sobrecarga, tem um fator de material, tem um fator, sei lá, de concentração de tensão, né? E a multiplicação, a soma desses fatores vai te dar um coeficiente de segurança. Nada mais, nada menos do que isso. Tá? Então, quando a gente fala em coeficiente de segurança, a gente não está falando só da segurança. A gente está falando de incertezas. Tá? Como assim, professor, incertezas? Ora, você vai colocar na sua casa um assoalho ou um teto, um assoalho. Pensa num assoalho que fica mais visível. Um assoalho de vidro. Tá? Um assoalho de vidro. Aí o que você vai fazer? Como engenheiro, né? Você vai pegar a área ali, a placa de vidro, vai olhar lá, tem o Timoshenko, né? Tem umas equações prontas lá para dimensionamento de placas, né? Tem na AISE também tem um dimensionamento de placas, tem o livro do Rox também que fala de dimensionamento de placas. Vai pegar uma literatura, você vai dimensionar o teu vidro, né? Olha, sei lá, uma pessoa por metro quadrado, 3 pessoas por metro quadrado, vai olhar na norma também tem quanto de carga no pavimento, né? Você pode aplicar. E aí você vai calcular tudo isso, calcular, definir a espessura do vidro que você precisa colocar pro assoalho da sua casa. E aí, qual o coeficiente de segurança você vai utilizar? Ora, primeiro porque é a tua casa, né? É a tua vida que está em jogo. Segundo você tem certeza você calculou todas as possibilidades, né? Vai que, sei lá, tua mulher derruba uma panela na cozinha do teu assoalho de vidro, ou, sei lá, algum outro objeto. Ou que você bota um móvel de granito, que é mais pesado do que você tinha imaginado. Então, estou vendo que essa incerteza do carregamento está diretamente ligada ao fator de segurança que você vai utilizar. Tá? Trazendo um pouco mais para o mundo da engenharia, você vai desenhar um guindaste, né? Uma lança de um guindaste aqui com peso na ponta. Deixa eu até fechar aqui para mostrar minha câmera. Não sei como é que vocês estão me vendo, vocês não estão me vendo, mas enfim. A lança com guindaste com peso na ponta, né? Beleza. Aí, você vai calcular considerando o coeficiente de segurança 1, né, em cima do laço. Então, quando o guindaste erguer essa carga, você vai estar lá com o coeficiente de segurança 1. Show de bola. Aí o operador aperta sem querer a alavanca errada e provoca uma oscilação. Ora, você dimensionou o guindaste para, sei lá, 2 toneladas, né? Lá 2 toneladas ele vai aguentar tranquilo. Mas, se ocorrer uma oscilação, será que essa oscilação influencia essa dinâmica? Essa força dinâmica influencia na força lá na ponta do guindaste? Tá? Quanto influencia? Chega a dobrar o valor da carga? Não chega a dobrar o valor da carga? Então, essas incertezas te levam a escolher um coeficiente de segurança maior. Tá? A diferença entre, quando a gente calcular em resistências materiais, né? Vou pegar o guindaste aqui, ó. Entre uma carga provocar escoamento,
sendo essa carga aplicada lentamente, tá? Ou aplicada, não precisa nem cair, tá? Não precisa nem ter impacto. Eu só vou pegar a carga e vou largar de uma vez só. A diferença entre aplicar lentamente e aplicar de uma vez só é 2, tá? Ou seja, aplicado de uma vez só, eu tenho metade da resistência, certo? Então, se eu pegar no meu produto e imaginar essa condição, eu já tenho que partir de um fator de segurança de 2. Ou seja, se eu tenho um fator de segurança 2 e aplico minha carga assim, eu não tenho fator de segurança nenhum. Né? Então, nossa, fator de segurança 2, aguenta o dobro. Tá, tu tem certeza como é que a carga é aplicada? Ela é aplicada lentamente ou é aplicada de forma abrupta? Porque só ali já morreu 2, né? Só ali já perdeu o teu fator de segurança, tá? Então, fator dinâmico, fator de sobrecarga, tá? Tem um colega que trabalha com motor, me corrija se eu estou errado, mas o motor, lá na plaqueta do motor, tem uma potência e tem uma rotação. Aí você vai lá, a gente vai fazer isso lá no capítulo 13, e vai calcular o torque do motor. Tá? Dependendo da curva de arrancada do motor, ele tem um torque máximo que pode chegar a 3 vezes o torque nominal. Tá? Ou seja, tem um motor elétrico, ele, numa condição de sobrecarga, ele pode, não sei se é 2 ou 3 vezes, se o colega quiser ajudar, ele pode aumentar 3 vezes o torque. Aumentando 3 vezes o torque, ele aumenta 3 vezes o esforço sobre o teu componente. Então, se você escolher um fator de segurança 3 para esse tipo de motor, você não tem fator de segurança nenhum. Né? Ah, mas o meu motor não é elétrico, é a gasolina. Pior ainda, né? Porque na gasolina você tem uma vibração do motor e essa vibração também vai te dar uma sobrecarga no teu componente. Né? Então, também, o teu fator de segurança não tem nada, né? O fator de segurança já, ele não é segurança, ele é incerteza. Tá? Talhas, elevadores, tem coeficiente de segurança 7. Bom, pensando que a carga pode ser aplicada de forma abrupta, então você está com um coeficiente de segurança já 13,5. Tá? Sabendo que o elevador tem no mínimo 3 cabos, né? E um deles pode ter rompido, então o fator não é mais 3, o fator já é 2. Tá? Então, o fator de segurança 7 para o elevador não é superdimensionado, por exemplo. Tá? Então, esses detalhes que, às vezes, o aluno acha que está com muita segurança e pode estar com segurança nenhuma. Tá? Mas, afinal de contas, o que é o coeficiente de segurança? O coeficiente de segurança é a relação da resistência pela tensão. Tá? Resistência pela tensão. Agora vamos ver quem sabe o que é resistência e o que é tensão. Quem quiser abrir o microfone e falar, pode falar. Eu vou achar meu apagador aqui. Essa caneta já é. Já estou liberando vocês para entrar aula, tá, pessoal? Dá para ler o quadro aí, tá muito ruim. Eu tinha no semestre passado, eu usava numa folha, tá? Mas eu botei o quadro, não sei se eu vou conseguir utilizar esse quadro aí. De repente tem que erguer um pouquinho meu notebook para ele pegar mais alinhado assim, ó. Não sei se é só para mim, mas não tá ficando tela cheia. Pra mim não tá tela cheia também, velho. Clica com o direito em cima da tela do professor e bota fixar. Isso. Obrigado. Foi ele?
Foi, beleza. Mesmo assim, a imagem tá meio ruim, professor. É? Eu vou tentar botar no papel aqui. Voltar pro plano A. Achar uma câmera direcionada. Eu fiz assim, ó, semestre passado, e funcionou razoavelmente bem. Deu para ler melhor agora? A letra é feia aí mesmo, tá? Isso Melhorou, ótimo. melhorou? Show. Tá. Resistência e tensão. Qual que é a diferença de resistência e tensão, pessoal? Então, essa caneta, tá? Essa caneta, ela tem uma certa resistência, né? Se eu tentar quebrar ela, eu não vou quebrar. E se eu aplicar uma força, uma tensão muito grande, eu vou quebrar essa caneta. Então, essa caneta, ela, sei lá, resiste a 8 quilos, tá? Resiste a 8 quilos, certo? A resistência muda se ela tiver sem carga ou carregada? Não, a resistência é a mesma. O que muda é minha tensão, né? Agora eu estou sem carga, sem tensão. Quando eu aplicar uma carga, eu vou aplicar uma tensão. Tá? Então, tensão é o esforço que o material está submetido neste exato momento. E resistência é quanto ele resiste. Tá? Então, para aços, a gente fala de uma resistência aços A36, tá? Ao 1020, tá? Aço baixo carbono. A gente fala de uma resistência de 250 megapascal. Tá? Mas, de novo, resistência a quê? Resistência ao escoamento. Né? E uma resistência à tração de 440 megapascal. 440, 360, não me lembro, 360, alguma coisa nessa ordem. Tá. Então, o que isso significa? Significa que o material ele se comporta de forma dúctil, aqui, tensão de formação, ele resiste de forma elástica até 250 megapascal e ele rompe lá, a tensão última, 360, vou botar 440 megapascal. Tá? Então, mesmo se eu passar a resistência elástica, eu tenho uma margem ali até o material romper, né, que seria a resistência última, a resistência mecânica, também chamada do teu componente. E o que tu vai comparar com isso? Você vai comparar com a tensão. O que é a tensão? A tensão é aplicada uma força, dada uma área, a tensão, força sobre área. Tá? Quanto que esse cara vai resistir? Ele vai resistir até a tensão ultrapassar a resistência. Tá? Então, a gente define o coeficiente de segurança, fator de segurança. A gente vai utilizar muito N, tá, pessoal? N ou Nzinho D. D de design, de projeto. Tá? Como sendo a resistência dividido pela tensão. Tá? S, ele chama lá, o livro chama, cadê a câmera? Aqui. De resistência e sigma a tensão. Tá? Qual resistência, qual tensão? Bom, a gente vai ver isso ao longo do curso, né? Porque a gente pode estar falando de resistência, fator de segurança para resistência à fadiga. Aí a gente vai usar a resistência à fadiga, né? Fator de segurança devido à tensão de contato. Nós vamos usar a resistência da tensão de contato. Então,
esse índice vai variar. Tá? Mas o conceito de fator de segurança é sempre o mesmo. S dividido por sigma, sendo S a resistência e sigma a tensão. Tá? Ficou claro isso, pessoal? Quando a gente fala em componentes prontos, por exemplo, cabo de aço, a gente não fala em tensão, a gente fala em força de falha, né? Carga de falha, isso é utilizado bastante também. Então, carga de perda de função, né? E a carga máxima admissível, né? Então a gente trabalha com esses termos, tá? Com esses termos. Tá. Entrando na ordem aqui. Bom, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Porque tinha um microfone aberto, não? Tá? Eu vou pausar a gravação agora. Vou fazer um intervalinho. Até umas 9 horas, pode ser? Aí depois a gente vai das 9 até as 10. Tá, beleza? Deixa eu parar aqui a gravação. Onde é que para? Parar a gravação. Parar a gravação.